Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre medidas de volume e capacidade. Vamos lá comigo? Então aqui, você sabe diferenciar, né, a diferença ali entre volume e capacidade? Será que elas têm alguma diferença ou será que é a mesma coisa? Opa, vamos pensar um pouquinho. Olha só, então, apesar de serem conceito muito similar, né, serem bem parecidos, né, o volume e a capacidade, o volume ele está relacionado ao local que esse objeto está. Ou seja, o que quer dizer? O espaço que ele está ocupando. Ele está na mesa? Que espaço que ele ocupa naquela mesa? Ele está no chão? Que espaço que ele ocupa naquele chão? Tá? A gente está pensando lá num caminhão. Ele está lá na rua, está na garagem, enfim, ele vai estar ocupando um espaço, né? A garagem está vazia, entrou lá o caminhão, né? Ele vai ocupar um espaço, né? Talvez ocupe um espaço bem grande, né? Porque ele é grandão, né? O caminhão normalmente é grandão, né? Então, pensa nisso, o volume está relacionado com o espaço em que ele está, tá bom? É o espaço que ele ocupa, tá bom? Agora, quando a gente fala de capacidade, dando novamente esse exemplo do caminhão para vocês tentarem relacionar, pensa lá que o caminhão ele vai transportar uma quantidade de areia, ele vai transportar uma quantidade de pedra, enfim, né? Ou terra, tá? O que é a capacidade? É a quantidade de terra, a quantidade de areia que esse caminhão consegue transportar. Então, quando a gente está falando de capacidade, ou seja, é a capacidade que um objeto tem de transportar algo. A garrafinha de água aí que você leva para a escola, né? Ela tem uma capacidade de água que essa garrafinha vai ser transportada, né? Dentro daquele objeto, tá? Então lembra lá, volume é relacionado com espaço. Capacidade é a capacidade que esse objeto tem de transportar, tá? Normalmente está relacionada aos líquidos, né? Tá, a garrafinha de água, né? Normalmente quando a gente fala, é a capacidade, a caixa d'água, né? Quanto que cabe de água dentro lá daquela caixa, né? Da caixa de água que tem aí na sua casa. Então ela tem uma capacidade, mas ela tá ocupando um espaço lá, né? Lá no telhado, né? Enfim, onde tá o armazenamento dessa caixa d'água. Essa é a diferença, tá bom? Então tá jóia. Então a gente tem três, né, relações bem importantes entre o volume e a capacidade. Ou seja, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá? E aí, quando a gente está falando da água, a gente está vivendo uma crise hídrica, né? Ou seja, uma ameaça da falta de água, né? E é uma preocupação aí em muitas regiões aí do nosso Brasil, né? E de toda a água do planeta, você sabia que, né, cerca de 2,5% são de água doce, aquela que a gente consegue tratar para estar utilizando, né? E além disso, né, acompanhar a quantidade de água, ela é uma relação, uma estrutura, uma relação muito importante. Por quê, né? Porque com ela a gente consegue mais ou menos aí, né, prevenir enchentes, né, verificar estudos para abastecimento da população, desenvolver agricultura, né, e assim por diante outras situações, tá bom? Mas como será que a gente faz essa medição, esse acompanhamento, né? Tem o pluviômetro, né? Ele é um equipamento que ele faz essa medida, tá? Então a medida ela é obtida e expressa ali em milímetros, tá? E como que é feita essa medida, né? Se o nível atingido de água ali quando está chovendo, né, nesse medidor, né, for ali de 1 milímetro, significa que choveu equivalente a 1 litro ali por metro quadrado, tá? E aí, olha só, digamos que em certo município choveu 120 milímetros em determinado dia, ou seja, isso quer dizer que choveu 120 litros ali da água por metros quadrados, tá bom? E você sabia umas coisas bem importantes? Olha só, regar as plantas com um regador ou com uma mangueira, né, esguicho, revólver, pela manhã ou à noite, né, para evitar ali a evaporação, gera uma economia de 96 litros, tá? Manter a torneira fechada ao ensaboar a louça gera uma economia de 97 litros ali, mais ou menos em 15 minutos, tá? E na prática ali, ó, sabendo, né, que manter a torneira fechada ao ensaboar a louça gera uma economia de 97 litros, quanto economizará no mês uma família que lava a louça 2 vezes por dia? Ah, e como que a gente pode fazer isso? Multiplicando, ó, 97 vezes 2 vai dar 194 litros. 194 vezes 30 vai dar 5.820 litros, tá bom, gente? Olha só, tá? De economia.
entra lá no Matific, acesse que tem coisa bem bacana lá para você, tá bom? Então, neste vídeo nós falamos aí sobre as unidades de medida, né, de capacidade e de volume. Espero que tenham gostado e até mais!